Shunana he na he, Shunana he na ho, Unkatanka hi mayo, Unkatanka hi reino. Eu não canto bem, não sou cantora. Mais uma vez, o meu professor de atabaque, ele me disse que quando a gente canta para os nossos deuses, ele falou orixás, mas são os deuses, quando a gente canta para os deuses, não importa se você tem técnica de canto ou não, não importa se sua voz é comercial ou não, o importante é que você cante com o seu coração e com certeza eles te escutarão. Então, essa sou eu e esse é o meu canto para essa deusa, que é um canto tradicional dela mesma, para Ixchel. Ixchel, né? São vários nomes para essa, várias pronúncias, na verdade, para essa deusa, que é uma deusa maia. E é uma deusa que eu já conheço há alguns anos, e eu já tinha um amor por ela, mas eu não tinha, assim, tanto conhecimento sobre a cultura maia, tal. Eu gostava muito dessa deusa, eu conheci essa deusa lá no oráculo da deusa, aquele oráculo cor-de-rosa. E me apaixonei muito por ela, gostei muito dessa deusa, mas eu não tinha muito conhecimento sobre a cultura maia. Até que eu conheci o elfo, né? E aí ele me ensinou bastante coisa, ele é alguém que conhece bastante da cultura maia. E eu passei a gostar muito, então todo mundo sabe, né, do calendário maia, das profecias maias, enfim, que foi uma grande civilização que viveu em vários lugares, principalmente ali onde hoje é o México, em alguns estados principalmente. E aí beleza, ok. Sempre gostei bastante da civilização, mas ok, né? Eu gosto bastante de civilizações, antigas civilizações, eu gosto bastante. Ocorre que em janeiro desse ano a gente teve uma bênção, uma dádiva muito grande, e a gente foi passear no México. E claro que nós fomos em vários lugares sagrados. E eu conheci então, de perto, uma civilização maia que pouco se fala, porque quando a gente pensa em maia, ou quando se fala da civilização maia, a gente tem uma ideia tipo celta, assim, né, equivocada também. Ocorre que os maias, eles eram povos, eles eram de etnias bem diversas, muitas das quais eram inimigas entre si. Então a gente visitou 3 estados lá no México. A gente visitou Campeche ou Campeche, a gente visitou Quintana Roo e a gente visitou Yucatán. Quintana Roo ou Quintana Roo, Quintana Roo e Yucatán são muito famosos, né, exatamente por conta das pirâmides, de muitas pirâmides. A gente não conseguiu visitar Chiapas, que é ficar bem longe de onde a gente estava, que é onde fica Palenque, que fica também outros lugares muito importantes para a cultura maia. Mas a gente visitou muitos sítios arqueológicos nesses 3 estados. E é claro que a gente visitou 2 lugares sagrados para essa deusa, uma é Cozumel e a outra Isla Mujeres, Ilha das Mulheres. Então eu vou mesclar, falar sobre essa deusa e falar também dessa minha experiência, né, do que aconteceu lá. Porque à medida em que a gente ia olhando as diversas ruínas e inscrições e tal, explicações, e comecei a perceber muitas figuras femininas ali muito fortes. E eu ficava falando, ué, mas nunca me trouxeram, nunca li muito sobre o feminino dentro da cultura maia. A gente conhece grandes imperadores, grandes reis, grandes guerreiros. A maioria dos deuses a gente conhece como deuses homens, né, por assim dizer, entre aspas. E pouco se falava do feminino. Só que quando eu estive lá, pelo menos nesses 3 estados em que eu estive, nas ruínas, nos sítios arqueológicos que eu visitei, cara, eu percebi uma civilização maia extremamente feminina, muito forte, o masculino, claro, mas tinha uma presença muito forte do feminino. Mas é óbvio que pelo próprio patriarcado, o registro, primeiro que não se tinha interesse de registrar as mulheres, né? Então a gente pega historiadores já até tardios, mas
todos os historiadores, a gente tem um histórico muito grande de patriarcado, inclusive na academia, então não se tinha muito interesse de olhar o que as mulheres, quem eram as mulheres, né? Se tinha, não tinha mulheres no poder, só homens e tal, uma visão já viciada. E também, de repente, pelo próprio povo, né? Então a gente tem toda uma história de transformação, né, de um mundo matriarcal, pelo menos segundo algumas teorias, para um mundo patriarcal, ou um mundo matrifocal para um matriarcal. Enfim, o fato é que não tem muitos registros. Tanto não tem, que a gente até buscou, depois que eu comecei a perceber isso, que a gente começou a perceber isso, comecei a perguntar para as pessoas, né, nos locais, nos sítios arqueológicos, e não tem, né, não tem. Não tem muito o que se falar sobre a mulher maia, sobre toda essa cultura feminina maia. Uma mulher numa livraria, em algum sítio arqueológico, nos indicou um livro que se chama La Reina Roja, né, a Rainha Vermelha, que foi uma rainha de Palenque, extremamente importante, extremamente poderosa. Tem um livro que se chama La Reina Roja, que é a Rainha Vermelha, e que claro que eu quero ter este livro, obviamente, né, que vai falar sobre ela. E a verdade é que a gente descobre lá a presença dessa deusa Ixchel de uma forma muito forte. Então a gente tem 2 lugares bem sagrados lá, que é Cozumel e Isla Mujeres, mas ela tá espalhada por todo o México, né? Ixchel é uma força muito grande. Quem é essa deusa? Ixchel é a deusa da fertilidade, é a deusa da lua, é assim que a gente vê. Então normalmente vocês vão ver ela com uma serpente subindo pelo seu corpo e aqui na cabeça, e às vezes ela tá segurando um peixe, às vezes ela tá emborcando um vaso, às vezes ela tem animais, segurando animais. Ela é a senhora da fertilidade, da vida e da morte. E foi muito bonito, né? Em Cozumel, aliás, Cozumel é a ilha sagrada de Ixchel, a gente ficou muito decepcionado quando chegou lá, porque assim, o México ele é extremamente católico, né? Ele é muito forte católico. Então, assim, os espanhóis, quando chegaram lá, realmente dizimaram muita coisa. Então, você vai andando em Cozumel, assim, na ilha, tem uma avenida ali bem grandona, que é tipo uma avenida da praia, assim, e lá tem muitas estátuas, tem muitos monumentos. E lá também tem um grande monumento famoso mundialmente, que é uma imagem de Ixchel, que eu tirei algumas fotos. Eu vou deixar no meu Instagram um carrossel de fotos dessa excursão aí para vocês verem lá, né? E a gente ficou muito decepcionado, porque você vê monumentos em honra a invasores espanhóis ali, né? E dos deuses muito pouco, e de Ixchel ela tá lá quase no fim da avenida, bem escondidinha, mas é muito bonita, né? E Cozumel é sagrado para essa deusa, porque lá você tem tem um sítio arqueológico muito grande que chama São Gervásio. Devia chamar Ixchel, né? Porque é um sítio arqueológico da deusa Ixchel. Então tem muitas imagens dela replicadas, mas chama São Gervásio, né? Mas a verdade é que Cozumel conta a lenda que quando os deuses eram mortais, né? Conta a história que os deuses maias, um dia eles foram mortais, eles viveram aqui na Terra. E Ixchel se apaixonou por um outro homem, né, que seria homem nessa época, por um outro mortal, que é Itzamna. Itzamna é um grande deus maia do céu, criador da terra, criador de tudo. E aí conta a lenda que eles se apaixonaram, e Itzamna, e um outro, que eu esqueci o nome, um outro que também virou deus, se apaixonou também por Ixchel, e eles guerrearam até a morte, e Itzamna morreu. E quando Itzamna morreu, Ixchel se matou para ficar com ele. Então, nesse momento, Itzamna se tornou o sol e Ixchel se tornou a lua. E eles se amam sempre, né? Então, tem inclusive uma lenda que diz que ela também é celebrada no Dia dos Mortos, né? Porque nesse momento ela tem uma relação com a morte, é nesse momento que ela se encontra com Itzamna. E lá em Isla Mujeres, a gente viu um templo muito bonito, né? Assim, na verdade, não é um templo daquela época, é uma reconstrução. Não é um templo, é um monumento. Quando você chega em Isla Mujeres, que também fica em Quintana Roo, você chega lá, você vê uma Ixchel maravilhosa, que eu vou deixar nas fotos também. Muito mais bem cuidado, engraçado, né? Isla Mujeres tem menos coisa que Cozumel, claro, mas se você vai lá, você sente uma presença muito forte. E aí, assim, por que chama Isla Mujeres?
eles não falam muito assim, tipo aquela coisa assim, não, é porque um dia um invasor, eles não chamam invasor, né? Mas que um dia um cara chegou lá, acho que ele era inglês, e ele viu que tinha muitas mulheres ali, aí ele chamou de Ilha das Mulheres. Mas ali tem ruínas do templo de Chel, e ali tem registros de que era um monastério, era um local onde as mulheres iam para lá, que eram sacerdotisas dessa deusa. E é lindo demais, é na ponta sul da ilha, bem na pontinha mesmo, é a coisa mais linda. Você pega aquele mar cor de turquesa, coisa mais linda do mundo, e aquela, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E aí, Ichel e Itzamina é um grande casal maia, né? Ela é a senhora da fertilidade, da morte, da vida. É sempre muito comum você vê-la com animais, com a serpente. Quando ela tá entregando peixe, normalmente ela tá com um aspecto jovem, mas não jovenzinha. Tem a Ichel jovem também, né? Até que quero contar uma história para vocês também. Mas você tem a Ichel jovem, a Ichel velha, todas elas são Ichel. Como que a gente soube isso? A gente estava voltando de algum lugar e passamos numa loja bem raiz, assim. E quando entramos lá, o pessoal estava conversando com o cara e eu comecei a observar que ele fazia réplicas de imagens mesmo, né? De imagens que foram encontradas em sítios arqueológicos. Principalmente na ilha mortuária de Raina. Essa ilha mortuária é uma ilha onde foi encontrada muitas imagens, e maioria das imagens femininas, na ilha mortuária, mortos. E ele replicava lindamente essas imagens, né? Só que a gente tentou ir para essa ilha, ela tá proibido o acesso. A gente tentou de tudo para tentar visitar essa ilha. É uma ilha artificial que os maias construíram, uma ilha mortuária artificial. Então, assim, e a maioria dessas figuras todas foram encontradas lá. E são muitas figuras, né? Você vê. E aí eu perguntei, mas quem que são essas figuras? Ela falou, são todas elas são Ichel, né? Então você tem a Ichel velha, que é a Ichel da morte, você tem a Ichel mãe. E a Ichel mãe é uma mãe muito sensual, ela é a imagem de uma mulher madura, com seios fartos, geralmente está com peixes, com alimentos, é maravilhosa, assim. E você tem a Ichel mais jovem. Então você tem várias figuras muito fortes ali, que são todas Ichel. Então ele falou, todas elas são Ichel, todas são a deusa, né? Todas essas deusas, essas figuras são aspectos de Ichel. Então ela é uma deusa extremamente complexa, linda, e toda vez que eu olho para ela, vejo a serpente, estou olhando assim porque eu tô vendo uma imagem dela, né? Não tem como não lembrar da grande mãe minoica, dessas deusas muito antigas, senhoras de tudo, né? Senhoras de tudo. E para finalizar esse vídeo eu quero mostrar, nós compramos uma réplica, né? Nós compramos uma réplica que vocês estão vendo que é Ichel e Itzamina, né? Nos aspectos mais velhos. E é muito interessante que ele nos explicou que a réplica que ele fazia, vocês estão vendo que tem uns buraquinhos aqui e um furinho aqui, né? Todas essas estátuas, para os maias, ele estava explicando pra gente que você, quando tem uma estátua, você tem que dar a vida para essa estátua. Então, no momento ritualístico, você vai preparar, ele até falou a palavra lá em espanhol que eu não lembro, você vai preparar essa estátua para ela ter vida, né, para ser impregnado com a vida, com um pouco da divindade. Então, o que você vai fazer no seu ritual? Você vai assoprar. Eu não vou assoprar aqui porque eu tô de batom, vai sujar toda a estátua, né? E até porque ela ainda não foi preparada, a gente ainda não preparou, a gente tá esperando a hora certa, né? Um bruxo espera a hora certa de fazer essas coisas, pra gente dar vida pra Itzamina e Ichel aqui na nossa casa. É claro que eu queria comprar todas as estátuas, né? Mas é óbvio que não ia dar, né? Então você faz um som, é um apito muito, muito, muito bonito que você ouve dessa estátua, né? Mas eu não vou apitar aqui pra vocês. E eles têm muito disso, até as estátuas da Santa Morte que a gente viu lá, todas elas tinham coisas pra você preparar a estátua para poder usar ritualisticamente. Então é isso que eu queria dividir com vocês, espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto com outra divindade.